E é isso. Estamos em mais uma aula, em mais um encontro. Hoje eu pensei em falar um pouquinho sobre troca energética na relação, o que acontece no plano espiritual, como vocês evitarem de entrar em ciladas espirituais também, porque olha, acontece bastante. No Instagram, né? Inclusive hoje eu fiz uma série de stories, né? Falando um pouco mais ainda sobre monogamia, poligamia, lacração, enfim, já entrando um pouco nesse quesito de relacionamentos e plano espiritual. Tá. Para início de conversa, como que funciona o plano espiritual? Pessoal, funciona da mesma maneira que funciona aqui no plano material, só que sem o corpo físico. Mesma coisa, né? Não muda nada. Desencarnou, leva tudo, menos o corpo, tá? Se você tem traumas, você leva os traumas. Se você tem picuinha, você leva as picuinhas. Se você tem dificuldade de entender certas questões, vai continuar tendo dificuldade de entender certas questões. Porém, contudo, entretanto, todavia, lá o bicho pega diferente. A moeda lá é diferente. Qual é a moeda aqui? A moeda aqui é o teu tempo, né? A tua energia, o teu prana. Você trabalha, tem dinheiro. Lá não tem dinheiro. Lá isso não existe. A moeda de lá é o teu prana, é o teu ti. Se trata de relacionamentos no plano espiritual, pessoal, existem sim movimentos obsessivos que junta duas pessoas para provocar sofrimento. Porque o prana, a moeda do outro lado, pessoal, é prana. Lá, quando eles sentem fome, eles não comem arroz e feijão, macarronada. Eles precisam de prana, é ti. E existem várias formas de você obter esse ti, esse prana. Por exemplo, sofrimento é uma delas. Você produz, você polariza a energia primerva, né? A energia prânica primerva, você polariza para um lado negativo. E aí os obsessores, eles absorvem essa energia de você, eles chupam essa energia de você, eles vampirizam essa energia de você. Então, os obsessores, eles precisam provocar sofrimento nas pessoas deliberadamente para elas produzirem esse tipo de emoção e plasmarem um prana. Nós, como seres humanos encarnados, nós temos uma coisa que eles não têm, que é o quê? Um corpo físico. A gente tem um maquinário extremamente complexo que produz prana intensamente o tempo inteiro. Coisas que eles não têm. Um espírito obsessor que está do lado das trevas, ele não tem como produzir prana. Só quem é o espírito da luz, que tem contato direto com a divindade. Ou seja, são a própria fonte de prana. Então, um vampiro energético, um obsessor, ele precisa de que alguém produza esse prana para ele, senão eles morrem de fome. Entre aspas, porque já estão mortos. Pessoal, se vocês soubessem o que acontece no plano espiritual, vocês iam mudar de vida. Eu queria instituir, se eu fosse Deus, eu instituiria um dia no planeta Terra para todo mundo ver o que acontece no plano espiritual. Um dia, assim, 24 horas. Tá. Pessoal, as pessoas iam mudar de vida assim. Sim, os espíritos obsessores, eles criam sincronicidades para você se apaixonar por determinada pessoa, sugestionam, inclusive, para que você se apaixone deliberadamente por uma pessoa que são completamente, assim, distantes uma das outras. E Nossa, quando essas eles... pessoas se apaixonam, eu estou falando assim, de uma maneira bem básica, sem entrar em muitos detalhes como que fazem isso, tá? Porque envolve magia negra, envolve várias outras coisas que eu não quero entrar em detalhes aqui para vocês também não ficarem muito assustados.
Mas o negócio é bem perverso. E sim, aí as pessoas se apaixonam, de maneira ilusória, obviamente, claro, e a partir daí gera esse sofrimento e eles obsidiam esse casal, né? Aí alguns espíritos obsessores, eles ficam tipo patronos assim desse casal ali obsediando, provocando cada vez mais sofrimento entre eles, tá? Não é uma coisa rara de acontecer, inclusive é uma coisa bem comum de acontecer, tá? Você acha que quem faz as suas escolhas? Você acha que, sei lá, vamos supor assim, o que você consumiu ontem de roupa, de comida, você acha que foi ideia tua? Ou você acha que foi um comercial que você assistiu mês passado e que você não olhou direito, mas estava lá, compre, compre, compre. E aí você olha para o negócio de novo e fala, acho que eu estou com vontade de comprar isso. Quem disse que o que você come, como você se comporta, não foi sugestionado, inclusive, pelos teus próprios pais na tua infância? É verdade. O buraco é mais embaixo, né? A ignorância custa muito caro. A inconsciência custa muito caro. Pessoal, isso aqui é Que um Big loucura. Brother do plano espiritual. Isso aqui é um Big Brother. Não é, é porque o que acontece? As pessoas... Ó, eles ficam calmos aí. Eu... Aí, tá vendo? Vocês querem confirmação maior do que isso? Ai, pelo amor de Deus, pessoal, meus livros. Meu livro caiu aqui no chão. Meu livro sobre Jesus, que eu estou lendo, inclusive. Como eu estava dizendo, antes de ser interrompido, o plano espiritual, o plano material, é um Big Brother, pessoal. As pessoas comumente acham que o plano espiritual está lá no céu, ou está lá no inferno, lá no umbral, sabe? Um negócio assim, longe. Pessoal, tudo está acontecendo aqui. Todas as dimensões, elas coexistem em frequências diferentes. Por exemplo, um mosquito consegue ver infravermelho. O que isso significa? Que ele consegue enxergar uma faixa frequencial mais sutil do que o ser humano. Mas o que ele enxerga no infravermelho está em outro lugar? No mesmo lugar. É uma frequência diferente apenas. Plano espiritual é apenas uma frequência mais sutil, mas que acontece aqui, aonde nós estamos. O umbral não está lá embaixo, está aqui. As cidades espirituais elevadas não estão lá no céu, elas estão aqui também. Existem locais mais acima da Terra e mais abaixo da Terra? Existem, mas também existem aqui. Como disse Shakespeare, brilhantemente, abriram a porta dos infernos. Todos os demônios estão aqui. E isso é verdade, pessoal. As pessoas acham que o inferno está lá embaixo, está lá longe. O céu também está lá longe. Tudo está acontecendo aqui. Dependendo da frequência vibracional de uma pessoa, ela vai permitir a presença de seres da luz ou de seres das trevas. Por tudo aquilo que a pessoa pensa, sente, fala, intenciona, age ou se omite, que gera a frequência base dela, ela vai ter do lado dela sempre espíritos de luz ou espíritos das trevas. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Não existe, pessoal, intimidade nem para tomar banho. De verdade. É sério. Já cansei de andar na minha casa,
Tô indo beber uma água, olho pro sofá, tá lá um ser sentado no sofá. Aí eu fico pensando, esses caras não têm mais o que fazer, não? Fica sentado no meu sofá fazendo nada. Aí depois eles falam comigo, não, Henrique, aqui não é que a gente não tá fazendo nada. A gente tá aqui para proteger a tua casa. Olha, então tá, então pode ficar sentado aí. Só pode derrubar meus livros. Entendeu? Porque você não tem dinheiro para me comprar o outro se rasgar. Eu falei isso, inclusive, acho que numa aula, não sei se foi no Clube do Livro, não sei se foi aqui que eu falei que para tirar o tapete escrito bem-vindo do lado de fora, porque quando você coloca o tapete bem-vindo, você não sabe quem está sendo bem-vindo, pô. Bem-vindo no plano físico e no plano espiritual. O espírito olha aquilo ali, bem-vindo, opa, é aqui que eu vou. Você está dando uma autorização, inclusive. Esses espíritos obsessores, eles precisam de autorização para estar ao nosso lado. E qual é a autorização que a gente dá inconscientemente? Nossa vibração. A nossa vibração é uma autorização. Se tratando de relacionamentos, é a mesma coisa. Não muda. Adentrando um pouco mais a fundo nesse sentido, como que esses espíritos eles operam no nosso campo energético, se tratando de relacionamentos, principalmente íntimos? Eu acho que todo mundo aqui que está me ouvindo nesse momento, pelo menos sabe de maneira básica que quando a gente interage com alguém, a gente está trocando energia com essa pessoa, certo? Nosso campo eletromagnético entra em contato com o campo eletromagnético da pessoa e esses campos eletromagnéticos trocam informação. Até aqui eu acho que todo mundo sabe. Quando a gente transa com alguém, quando a gente faz sexo, pimba-pimba com alguém, isso também acontece de uma maneira, inclusive, muito mais profunda. A gente, inclusive, troca DNA com as pessoas. Quando a gente beija, quando a gente transa, a gente está trocando informação, inclusive, de DNA com as pessoas. Não é? Você troca saliva, você troca células. Por isso que na tradição da yoga se fala que a gente troca, inclusive, karma quando a gente se relaciona com, com, com outras pessoas. Por quê? Porque onde o karma fica armazenado? No nosso DNA. Pessoal, o nosso DNA é como se fosse o nosso disco rígido. Todas as nossas informações ficam armazenadas no nosso DNA. Ficam armazenadas não apenas nos nossos corpos sutis, mas também ficam armazenadas no nosso DNA, né? Como diz no Kybalion, lei da correspondência, aquilo que está embaixo é como que está em cima e vice-versa. Se está armazenado em cima, no campo sutil, precisa estar armazenado em algum lugar também no nosso corpo físico. Que lugar é esse? O nosso DNA. Por isso, hoje em dia, que um dos planos das trevas é o quê? A modificação genética. Porque você consegue, inclusive, alterar a personalidade de uma pessoa, a inclinação espiritual dela pelo DNA. Mediunidade, pessoal, é um desbloqueio do DNA. Todas as informações do ser humano, tanto de degradação quanto de sublimação, estão contidas no DNA. Existe informação, existe abertura de cadeia genética de genes e fechamento de cadeia genética de genes que propicia cada informação. Ou seja, se fulano tem uma personalidade X, essa informação está no DNA dele. Se uma pessoa tem um talento X, essa informação também está no DNA dele, com uma cadeia específica aberta. Quando a gente se relaciona com uma pessoa, tanto sexo, quanto beijo, quanto, né, enfim, a gente está trocando DNA com essa pessoa. Não é?
Se você pega a sua saliva, não tem o seu DNA ali? Célula morta, etc e tal? Não tem? Sêmen, então, não vou, né? Isso tudo, pessoal, está contido no DNA, todas as informações. Então, quando você transa com uma pessoa, quando você beija uma pessoa, vocês estão trocando informação não só apenas no campo informacional, quanto também no campo físico. Vocês literalmente estão absorvendo aquela pessoa, entre aspas, do DNA dela, e vai de informação para o teu também. Não é apenas espiritual, energético, que acontece a troca de informação. Relações íntimas no físico também. Tenho certeza aqui que as pessoas agora vão parar de ir micareta. Imagina uma pessoa, sério, é por isso tanta doença mental hoje em dia. Imagina uma pessoa numa micareta, beija 30 numa noite. Imagina como é que não fica a psique dessa pessoa com tanta informação, de tanta personalidade, de tanta coisa diferente. Henrique, eu li uma vez que a gente fica com a energia do parceiro até 6 meses depois no nosso corpo, após transar, é verdade? Depende. Depende do estilo de vida da pessoa. Se a pessoa tem um estilo de vida regrado e tudo mais, é muito menos. Ela pode se purificar rapidinho. Pode durar 6 meses, pode durar a vida inteira. Né? Depende do quanto a pessoa se purifica internamente, mentalmente, da energia que ela trocou. Por exemplo, quando eu estou atendendo uma pessoa, eu estou trocando informação com ela. Não é uma coisa só física, presencial. Quando eu atendo alguém, eu estou trocando informação com aquela pessoa. O meu campo informacional se conecta com o campo informacional daquela pessoa e acontece ali uma conexão. E está se trocando informações do meu campo vibracional e do campo vibracional daquela pessoa. A questão é que numa relação íntima, isso é muito mais potente. É por isso que é muito comum uma pessoa, tipo assim, medíocre. Sou medíocre. A pessoa não tem espiritualidade, enfim. Casa com uma pessoa perturbada, vai na perturbação junto. Às vezes a pessoa vive uma vida ali tranquila, nem mais nem menos, e aí casa, por exemplo, com uma pessoa que tem crenças de escassez muito forte. Aí daqui a pouco a pessoa que tinha uma vida classe média ali vai para o buraco junto. Por quê? Porque a escassez ela é uma informação que está tanto no DNA quanto no campo informacional. É por isso que, eu já falei isso aqui e repito, a escolha com quem a nossa escolha pessoal, com quem a gente escolhe se relacionar, é a segunda escolha mais importante na vida de uma pessoa. A segunda escolha mais importante na vida de uma pessoa é com quem ela escolhe ter relações íntimas. Uma coisa é, por exemplo, você está buscando autoconhecimento, está buscando cura, está fazendo terapia, meditando, yoga e tudo mais. É normal momentos de purificação mais intensos acontecerem. Momentos de dor intensa, né, de sofrimento, porque você está purificando aquilo. Porém, contudo, entretanto, todavia, você não está alimentando isso. Você só está botando para fora. E pode ter certeza que você está bem assistida nesses momentos. Para quem está no caminho do autoconhecimento, se cuidando bem espiritualmente, tendo uma vida regrada, pensamentos, sentimentos, quando essas liberações acontecem, essa pessoa está bem assistida no plano espiritual. Ou seja, ela não está se alimentando daquilo. Ela não está utilizando para aquilo, ela não está utilizando aquilo para qualquer outro motivo que não seja expurgo daquilo do sistema dela. Então essa energia ela sai do sistema e puf.
Entende? Então, nesses casos, existe auxílio para isso. Todo espírito obsessor, ele precisa de prana, certo? Precisa de prana. Ele morre de sono, ele morre de fome. Existem várias formas de um espírito obsidiar uma pessoa e obter o prana que ele quer. Por exemplo, se a gente for olhar os 7 pecados que tem na Bíblia, né, os 7 pecados capitais, aquilo tudo ali são formas obsessivas. Por exemplo, gula. Você pode ter certeza que tem uma galera ali comendo junto. Uma pessoa que é compulsiva alimentar, que é viciada no prazer do paladar, quando desencarna, essa pessoa se torna um obsessivo. Se torna um obsessor e vai grudar nas pessoas e estimular para que elas sejam compulsivas alimentares e comer também, para que ela absorva parte do prana que está sendo trazido pelo alimento. Aí aquela pessoa come e fica cansada, fadiga. Como se a pessoa não para de comer? Porque tem da galera comendo com ela. Que suga o prana daquilo que está sendo comido. A comida entra pela boca e quando ela vai ser distribuída pelo corpo, dando prana, o obsessor vai puxando tudo pelo chakras ali, ó. E a pessoa come, e não se sacia nunca. Por quê? Porque tem a galera comendo. Tem galera que senta em boteco, por exemplo, e fica o dia inteiro bebendo cerveja. Mano, como que a pessoa consegue? Porque tem vários ali bebendo junto. Né? Isso, a gula, por exemplo, é um dos exemplos de pecado capital que existe obsessores ali. Por exemplo, se a gente vamos pegar um exemplo, por exemplo, mais para trazer mais para relacionamentos. Temos a luxúria, por exemplo, né? Que é a devassidão, se tratando de sexo. Tem espíritos também que estimulam para isso, né? Estimulam bem sobre isso. Agora, voltando para relacionamentos, os chamados dentro do meio espiritualista de íncubos e súcubos, que são tipos de obsessores que eles obsediam para absorver o prana em relação sexual, ou seja, são obsessores especializados em manipulação da energia sexual básica, eles se alojam nos orifícios do corpo humano. Principalmente no caso das mulheres, na boca da vagina, na região da vagina, nos homens no buraco da abertura do pênis e no ânus. É como se eles fizessem eles se alojam ali. As aberturas do corpo humano, né, os olhos, nariz, boca, ouvido, né, e os órgãos excretores, são os locais onde os obsessores eles se instalam no corpo humano, que são aberturas para o interior do corpo. Então, esses obsessores, eles meio que formam garras, assim, eles se agarram, né, a partir dos órgãos genitais dos seres humanos. E aí, imagina, vamos supor, você mulher, depois eu dou os exemplos dos homens. Vamos lá, você mulher, você vai sair com um cara. Esse cara, você não conhece o cara, faz a menor ideia, tá? Como é que é? Tá morando para conhecer. E aí você lá vai ter relações com o cara. Sei lá, conheceu o cara tem uma semana. Viu uma vez, na segunda, vão ter relação sexual. Já é o suficiente. Ele já não é o maníaco do parque, beleza. Ou vão ter relação sexual. Só que esse cara, ele é viciado em pornografia. Você não sabe. Esse cara é viciado em pornografia. Tu vai transar com ele. Só que o cara vai levar contigo uns 10 demônios. Tem casos, pessoal, de pessoas, de mulheres que vão transar com homens. O cara não é nenhum maníaco do parque, assim, não é um psicopata. Mas depois que transa com um cara desse, com um QI demoníaco, assim, encostado nele, muito grande, a vida dessa mulher acaba. Ela nunca mais consegue se recuperar depois disso. Porque o que acontece? Se troca tanto DNA, se troca o campo vibracional junto.
O campo vibracional dessa pessoa tem uns 10 demônios incrustados, agarrado ali no pênis dele. E quando a mulher abre a perna e o pênis entra, é como se fosse um seja bem-vindo. Ela está se abrindo não apenas para o pênis físico, mas tudo que está no campo energético daquela pessoa também. Sabe o que esses espíritos fazem? Engancham também na mulher, e aquele espírito que agora tinha acesso a esse homem tem acesso àquela mulher também. E fica fazendo o quê? Fica sugando o prana de ambos. Mas, Henrique, o cara foi só uma transa. Foi só rapidinho. Foi só ali, pipapu, acabou. 5 minutinhos, 2 minutinhos. Que isso? Não interessa. Não interessa. Ah, mas Henrique, mas foi com camisinha. Ah, agora sim. O obsessor vai respeitar. Ah, camisinha. Inteligência, né? Não tem essa, pessoal. Escolham com muito carinho quem vocês vão ter relações íntimas, porque senão vai uma cambada junto. Por que vocês acham que existe tanto sofrimento, pessoal? Sofrimento psicológico. Vocês sabem, vou dar um dado para vocês. Vocês sabem qual é as maiores taxas de suicídio, de as pessoas procurarem ajuda psicológica, ajuda espiritual no ano? Vocês querem saber qual é a época? Depois do carnaval. São onde as taxas de suicídio sobem, depressão, ansiedade, e etc, etc, etc. Depois do carnaval. Coincidência. Vocês sabem que eu não acompanho muito fofoca de gente famosa, mas de vez em quando chegam algumas coisas para mim e eu dou uma olhada. Eu gosto de pesquisar a psique humana. Existe uma festa que só acontece entre os famosos, talvez algumas pessoas aqui conhecem, chamada Farofa das GK. Já ouviram, algumas pessoas talvez já ouviram falar. É literalmente assim, uma orgia a céu aberto, só que só pode pessoas famosas. É literalmente isso. Uma orgia a céu aberto, só que só pode pessoas famosas. A taxa de depressão das pessoas que saem dessa festa é altíssima. E os próprios famosos falam isso. Por quê? Né? Imagina a mente de um obsessor desses. Não deve ser nada bonitinha, né? Deve ser bem perturbadora, inclusive, né? É que as pessoas não levam a sério isso que eu estou falando. As pessoas acham que como é que com a história da carochinha. Só que tem dados que mostram isso. Eu não tenho como provar para vocês, tipo, cientificamente falando. Mas existem dados. Isso está na internet. Vocês podem pesquisar as sincronicidades disso tudo. As taxas de suicídio, taxa de depressão aumentando, ansiedade. Vocês vão perceber que é tudo perto do carnaval. Tudo ali do carnaval. Pesquisa depois sobre essa festa. Pesquisem as consequências dessa festa depois. Teve uma pessoa que falou, eu levo a sério porque eu já vivi isso. Quem já viveu sabe muito bem. Você foi na festa da GK? Não, né? Ah, Leo. Brincadeira, não precisa contar detalhes. Mas se quiser contar a sua história, pode contar, tá? Mas esses outros tipos de detalhes você pode, né? Não precisa falar. É por isso, por exemplo, que as religiões da antiguidade, muito antes do cristianismo, falavam que sexo só depois do casamento. Por quê? Né? Para manter a pureza. Obviamente que deturparam esse conhecimento depois, enfim, transformaram em qualquer coisa lá, aí repressão sexual e tudo mais.
Como eu digo, eu não estou querendo ser moralista aqui e falar não façam sexo com ninguém, não é isso. O que eu estou passando para vocês são as informações. O que vocês vão fazer com isso? Aí já está longe da minha alçada de responsabilidade. Eu passo a informação, eu passo o conhecimento. Né? Tem gente aí que deve estar assim, ó. Nossa, Henrique, caraca, você está falando isso? É verdade. Nossa, minha vida era boa, conheci fulano, fiquei igualzinho a fulano, minha vida ficou um caos, igual fulano era um caos também. Nossa. Porque vocês estão trocando informação, estão trocando DNA. O vídeo do japonesinho, vocês viram? Que ele pega duas bolas e um garfo de frequência. E aí, tipo, a bola tá lá 512 Hz e a outra tá 400 e ele toca no 440, a outra bola. As bolas, elas não se mexem. E aí, quando se coloca a mesma bola na mesma frequência do garfo, e o garfo faz pá, a bola se mexe. É a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Se chega alguém na vida de vocês com uma frequência muito diferente, é sentida na hora. Na hora. Vocês sentem um afastamento, uma coisa assim, porque não tem ressonância. É por isso que uma pessoa, quando entra no caminho do autoconhecimento real, tá? Não estou falando de ilusões espiritualistas, estou falando do caminho de autoconhecimento real, que busca se conhecer real, um caminho de purificação real. Não é tipo página de Instagram, digite 777 se você acredita que a tua alma gêmea está chegando. Não estou falando disso. Estou falando de autoconhecimento real. Trabalho sério, de meditação, de yoga. É por isso que muitas pessoas começam a, tipo, praticamente ter uma vida de monge sem querer ter. Por quê? Porque, pô, você vai aumentando a tua vibração, você começa a ver, você começa a ver as outras vibrações, como acontece o planeta, como você estava, as dinâmicas, você começa a ter uma vida de monge sem você querer, porque se você vai sutilizando a tua vibração, e a gente vive num planeta onde 92% é sofrimento intenso, tu tem uma vida de monge sem querer ter. Se alguém te faz mal no relacionamento e você está tolerando esse mal na sua vida, você está se fazendo o mesmo mal. Muito antes dessa pessoa chegar. E essa pessoa só chegou e permaneceu na tua vida porque o mesmo mal que essa pessoa está te fazendo, você já estava se fazendo. Ela simplesmente foi uma manifestação externa do mal que você já se fazia na sua própria relação com você mesmo, com você mesma, na sua própria mente. É uma materialização externa de algo de uma dinâmica que já estava acontecendo interna. Porque senão não tinha ressonância. A bola não ia se mexer. Não caiam nessa. Namorar para conhecer. A gente tem sim liberdade sexual hoje em dia? Temos. Mas como diz o filósofo que falou assim, a tudo o ser humano pode, mas nem tudo lhe convém. A gente pode transar com quem a gente quiser? Pode. A gente deve fazer isso? Não. A gente pode fazer o que a gente quiser fazer, que a gente vai assumir as consequências do que ele está fazendo. Não é só porque hoje em dia a gente tem mais liberdade sexual que a gente deve sair, né, fazendo isso com qualquer pessoa. Se a gente morasse num planeta de só pessoas iluminadas, todo mundo é Buda nesse planeta. Pessoal, eu seria o primeiro a falar, pode transar. Transa, anda nua na rua. Anda nu na rua, fica à vontade. Mas esse não é o caso, né, pessoal? Isso aqui é um planetinha denso. Isso aqui é um planetinha onde a maioria são de sofredores intensos. Então, tu não vai fazer isso. O problema não é o sexo em si. O problema é a humanidade que hoje em dia está muito perturbada
E se a gente transa, a gente vai trazer essas perturbações, tanto para o nosso DNA, para a nossa mente, para nossas emoções. Quem aqui, podem ser sinceros, façam essa reflexão, pessoal. Quem aqui já não transou com uma pessoa que era mentalmente perturbada e depois ficou uns 3 dias mentalmente perturbado também? Tipo, cara, mas eu não sou assim, isso não é meu. Eu estou tendo pensamentos que eu nunca tive. Nossa, estou me sentindo assim. Pô, mas fulano se sentia assim, fulano se sentia assim. E aí demora um tempo, assim, até você conseguir. Aí vai para centro espírita, aí toma passe, aí recebe reiki, aí entra para yoga, para meditação, aí melhora. Aí a pessoa vai e faz a mesma coisa. Porque a pessoa não consegue associar que é por conta dessas relações íntimas. Já dei esse exemplo aqui. Cada um sabe onde seu calo aperta. Né? Já dei o exemplo, por exemplo, do Chico Xavier. Chico Xavier, o pai dele levou ele no prostíbulo, porque o Chico Xavier era virgem, e o pai dele queria que ele tivesse relações sexuais com uma prostituta. Chegou lá no prostíbulo, o pai do Chico Xavier foi se ter com as prostitutas lá e deixou o filho lá. Tipo, cuida do meu filho aí. Isso, inclusive, tá no filme do Chico Xavier, assista. O Chico, aproveita aí, mulheres, cuidem bem do meu filho, e foi lá se ter com a prostituta. Quando o pai do Chico Xavier retornou, o Chico Xavier colocou todo mundo de joelho, em círculo, de mãos dadas, rezando Pai Nosso, Ave Maria. Percebam, a negatividade não influenciou a positividade do Chico Xavier. Pelo contrário, Chico Xavier que influenciou positivamente, inclusive o prostíbulo. Tamanho poder mental do Chico. Mas o que é esse poder mental? É o quanto essa informação está forte, solidificada na mente de uma pessoa. No ser dela. Ou seja, mais forte é essa informação. Outro exemplo que eu dou. Chega para o Cristiano Ronaldo, que todo mundo conhece. Fala para ele que ele é um péssimo jogador de futebol. Ele vai rir da tua cara. Porque a informação de que ele é o melhor dentro daquilo que ele faz é muito forte no campo dele. Ele sabe que ele é um bom jogador de futebol, ganhou o prêmio de melhor jogador várias e várias vezes. E se você falar que ele é um jogador de ruim, vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro. Essa negatividade não vai afetar ele de maneira nenhuma. Agora, fala para ele que ele está feio, que a roupa que ele está vestindo não tá errada, está ruim. Fala que a sobrancelha está mal feita. Fala que o cabelo está bagunçado. É muito provavelmente que incomode ele, porque visivelmente uma pessoa muito vaidosa, que é uma pessoa que tem questões com beleza. Ou seja, a questão da beleza ainda não está solidificada no ego dele. O ego dele não amadureceu nesse ponto. E aí pode ser que, se ele transe com uma pessoa que tem questões de beleza, pode ser que muito bem que ele caia, que ele seja tragado por esse quesito, e aí ele se perca em mais vaidade ainda. Aí vai fazer harmonização facial. Vai ficar com um beijo assim. Ele vai se perdendo cada vez mais vaidade. Pode ser que, nesse caso, ele abra portas para isso, porque a vibração dele permite isso, né? O karma dele permite isso. Isso, Carol, vai depender muito do nível de maturidade do ego de cada pessoa e o quanto o ego daquela pessoa consegue sustentar aquela informação. Se você tem bem solidificado essa informação, por exemplo, de que não importa o que aconteça, eu vou ser uma pessoa honesta, essa pessoa ela pode passar pelo inferno, que ela não vai perder a honestidade dela. Agora, aquela pessoa que está trabalhando a honestidade, sabe? A pessoa não é desonesta, mas ela ainda tem aquelas inclinações, sabe? Tipo assim, um negocinho bobo aqui, um negocinho bobo ali, né? Tá, aquele jeitinho brasileiro, pá. Aí já é uma vibração, já tem a informação da honestidade não está solidificada, não tá. Existe ainda ali inclinações para desonestidade. Aí essa pessoa ela vai ter relações íntimas, vai, sei lá, namorar uma pessoa que
também tenha desonestidade. Aí é muito provável que essa pessoa não sustente a honestidade, é muito provável que essa pessoa ela vai descambar para a desonestidade, porque ele vai se permitir ser tragado pela negatividade dessa outra pessoa. Então, é literalmente um jogo aí também de amadurecimento, um jogo de forças, né? Estamos falando de trocas, tanto dos dois lados, tá? Não importa se você tem pênis ou se você tem vagina. A troca acontece de igual maneira. Graças a Deus, né, as mulheres hoje em dia conquistaram a sua autonomia, né, de maneira bem enfática em muitos casos. Graças a Deus, hoje em dia as mulheres têm autonomia, se divorciam, se quiser se divorciar, tem autonomia para trabalhar, ganhar bem e tudo mais, né? E podem fazer escolhas mais assertivas para a vida, principalmente quando se trata de parceiros, né? E os homens também, claro, enfim, essa parte mais de autonomia não era problema com homens. Que bom, então as pessoas entenderam que é de ambas as partes. De uma maneira geral, assim, né? Tudo bem que hoje em dia isso tem mudado um pouco, mas de uma maneira geral, é a mulher que dá assim a autorização, no caso, né, o sexo, né? Geralmente, tá? Tô falando sempre, mas hoje em dia isso tem mudado bastante. Mas de uma maneira geral, geralmente é o homem, né, que galanteia, né? O homem que parte mais para cima no sentido de querer. Tá? Isso, tipo, não casamento. No casamento, tudo bem que geralmente é uma coisa mais harmônica, né? Ambos aí demonstram vontade. Mas, de uma maneira geral, fora de casamento, é o homem que demonstra mais vontade e a mulher, ela, tipo, né, tipo aceita ou não, ou etc. Tudo bem, como eu disse, hoje em dia as coisas estão mais equilibradas nesse ponto, mas de uma maneira geral é isso, né? Por isso que eu disse que o homem penetra. Antigamente, milênios atrás, na sociedade matriarcal, era a mulher que penetrava o homem. Era o contrário. Então, hoje em dia, isso já está um tanto quanto já está inverteu-se, né? Mas por isso que eu dei esse exemplo e talvez tenha gerado alguma confusão para alguém, mas como o Aécio disse, é de ambas as partes. E como o Aécio mencionou também, e eu vou corroborar o que ele falou, isso não quer dizer que, tipo, ai, não vou pensar. Não é, pessoal, sem desespero, pelo amor de Deus, tá? Não é para se desesperar, tipo, ai meu Deus, agora eu não vou transar com ninguém. É claro que ter períodos de castidade é bom, é saudável, faz bem, tá? É melhor, inclusive, se segurar um pouco mais até conhecer uma pessoa para você ter relações, tá? Eu não quero ser moralista e dizer aqui também, só transem depois do casamento, também não estou falando isso. A questão é apenas conheçam as pessoas antes com um pouco, pelo menos um mínimo de profundidade, para você saber com quem vocês estão se relacionando. É só isso. Tenha um pouco de paciência, né? Perguntaram como a gente faz para se limpar dessas energias que já adquirimos. Autoconhecimento, reiki, passe, yoga, fazer asana, meditação, pranayama, tudo aquilo que a gente faz para se purificar dos nossos mesmos, assim, sabe? Serve para aquilo que a gente recebe do outro também. Eu, por exemplo, eu medito todo dia, horas por dia. E eu não faço isso só porque é uma coisa espiritual. Para mim, isso é lucro. Eu medito para me limpar também de todas as interações que eu tenho com pessoas durante todo o dia. Eu interajo sem brincadeira, pessoal. Em dias de pico, eu devo interagir com mais de 100 pessoas por dia. Respondendo comentário, mensagem, caixinha de pergunta.
Um dia de pico eu interajo com mais de 100 pessoas, mesmo sem sair de casa. Tem dias que eu não saio de casa e eu interajo com centenas de pessoas. Então, meditação para mim, diária, é uma maneira o quê? De eu estar sempre me purificando dessas energias que podem, por algum motivo, ficar no meu campo. Então, eu vou limpando. Faço yoga todo dia, faço asanas todo dia, que é uma maneira de utilizar o corpo físico para a purificação dessas impressões mentais também. Então, terapias energéticas como o Reiki também são ótimas. E, de vez em quando, no centro espírita, tomar um passe, assistir uma palestra, ficar ali naquele ambiente. Tudo isso ajuda também a purificar essas coisas. Só que geralmente não é o que as pessoas fazem, né? As pessoas elas saem de um vão para outro. Saem de uma relação e ao invés de, pô, relaxa, respira um pouco. Vai fazer fica aí um tempo aí de introspecção, de purificação e tal. No Feng Shui, por exemplo, para quem conhece o Feng Shui fala que quando você se divorcia de uma pessoa, você tem que, inclusive, trocar até a roupa de cama da época que você era casado. O Feng Shui fala isso. Quando uma pessoa se divorcia da outra, sei lá, ficaram casados uns anos lá, um tempo. Quando você se divorcia, o Feng Shui fala que é importante você, inclusive, se livrar, jogar fora, doar, qualquer coisa que seja, com amor no coração, mas tirar da sua casa, inclusive, os pertences que vocês compartilhavam juntos. Porque fica ali a energia. Roupa de cama, foto, sei lá, toalha, qualquer coisa que era partilhado pelo casal, se cada um tiver a sua própria toalha, beleza, tudo bem. Aí são coisas que eram partilhadas pelo casal. O Feng Shui, inclusive, fala que é bom, inclusive, você se desfazer também. Quando vocês forem receber um presente, tipo, sabe, tem casos, N casos de pessoas que receberam herança e a vida virou um inferno depois da herança. Porque o morto não queria que aquela pessoa recebesse herança, por exemplo. Isso aí é herança maldita. Nem receba. Recebeu, doa, sabe? Nem fica com aquilo. Ou se receber isso, tipo, dá um sentido bem iluminado para aquilo. Porque vai vir com aquela energia junto. Nossa, tem N casos de pessoas que receberam herança e a vida virou um inferno depois que recebeu herança. Destrói famílias, inclusive, dependendo do apego do morto à herança. Vixe. Imagina uma pessoa extremamente apegada, sei lá, a um copo. E aí a pessoa desencarna. Essa pessoa ela fica presa no copo, ela fica apegada ao copo, ela fica ali do lado do copo. Literalmente, tem um copo aqui e a pessoa fica assim, ó. Não deixa ninguém chegar perto do copo. E a pessoa vai e compra um copo num leilão. Leva o espírito junto. E o espírito fica lá enchendo o saco da pessoa. Isso acontece com relacionamentos também. O que eu já atendi de casos de pessoas que traziam espíritos de outras vidas, de relacionamento, ali, junto. Tipo, ela é minha, ele é meu, não vai ficar com ninguém. Aqui, ó. Muitos casos. Não só de amor, de paixão, de amor não, né? Porque amor não causa isso, mas de paixão, de apego, ou mesmo de raiva. Fica ali, grudado. É por isso que eu falo, criem conexões amorosas, porque é isso que liberta. Eu falei disso de maneira bem sutil lá quando no post sobre perdão recente. Perdoa, solta, liberta, porque senão vai levar isso. Vai levar esse peso. Não desencarna levando ranço de qualquer pessoa.
raiva, ódio, vingança, porque isso vai gerar um laço, vai gerar uma conexão de prisão. E essa pessoa vai vir para a tua próxima vida junto, ou tu vai para a próxima vida da pessoa, enfim, vai criar-se ali uma conexão energética de negativa, de prisão. Seja relacionamento íntimo ou não. Uma dúvida, conforme a gente vai avançando na meditação e no autoconhecimento, a gente vai acabar lembrando de alguma vida passada ou só se for necessário? É natural. Porque conforme a gente vai se purificando, aquietando a nossa mente, a gente vai se centrando cada vez mais nesse campo infinito de energia e consciência e sabedoria. Então, é natural que a gente vá lembrando. Isso não quer dizer que a gente vai lembrar de coisas que são prejudiciais e vão ser a nós. Quando uma pessoa começa a ter esse acesso, é porque ela já tem maturidade para aquilo. Então, começa a ser natural. Tipo, nossa, Henrique, numa vida passada eu fui um assassino, fui um assassino. Tipo, tá. Não, entende? Não vai afetar a pessoa de maneira nenhuma. Nem coisas negativas. Nossa, Henrique, numa vida passada eu fui um rei, fui uma princesa, fui um não sei o quê. Não, também não vai fazer diferença nenhuma. A pessoa não vai utilizar essa informação, por exemplo, a vaidade. Nem vai ficar se sentindo culpada porque descobriu ou viu alguma ou qualquer outra coisa. É porque a pessoa já tem maturidade para acessar aquilo ali. Sim, entendi. Obrigada. E na maioria dos casos, vou ser bem sincero, na maioria dos casos que eu recebo de pessoas que recordam, por exemplo, em meditação, de vidas passadas, mesmo que não tenha sido uma recordação muito agradável, essas pessoas no final chegam e falam, cara, me ajudou a entender muita coisa. Foi muito importante para mim. Me ajudou a entender muito dos meus comportamentos. Me ajudou a entender muito do que acontece hoje na minha vida, na minha família. Eu, sinceramente, acho que o esquecimento não é uma coisa boa. Eu acho que qualquer tipo de ignorância imposta ou autoimposta é uma coisa ruim. Ignorância traz caos, conhecimento que traz harmonia. Eu acho que todo mundo tinha que lembrar mesmo, todo mundo tinha que saber. Mas meu pai me assassinou, e aí? É isso aí mesmo, e aí? Tu vai fazer o que com isso? Essa é a realidade. É seu pai. Eu assassinei o meu pai. É isso aí. Você assassinou o seu pai. E aí, o que você vai fazer com isso? Vai continuar nessa guerrinha, nessa briguinha ridícula? Ou vocês dois vão se harmonizar? Vão sentar igual dois adultos e vão construir uma vida boa agora? Eu já tive casos, por exemplo, casos reais de consultório, de uma moça, por exemplo, que ela já estava separada do marido, tinha 3 anos que ela já estava separada e ela não assinava o divórcio. E ela ficou as 5 primeiras sessões inteiras falando mal do marido. Porque meu marido isso, meu marido aquilo, meu marido me traiu, meu marido isso, blá, blá, blá. Ficou 5 sessões só falando mal do marido. Não assinava o divórcio. Queria se vingar do marido. Aí, primeira investigação do inconsciente. Na primeira investigação, ela recordou uma vida onde ela assassinou o ex-marido porque o ex-marido não conseguiu dar filhos para ela. Ela foi facada, matou. Aí ela, na primeira sessão, primeira investigação, aí ela, talvez o meu marido não seja tanto assim o vilão da história, né? Falei para ela, né? Ela falou, talvez eu também tenha aí minha parcela de culpa e responsabilidade nessa história toda. Eu falei, E ela recordou disso tudo numa investigação. E ela parou de odiar o marido, o ex-marido, e assinou o divórcio. Falou, é verdade, tem que deixar isso para lá. Aí, continuamos a terapia. Segunda investigação do inconsciente. Ela recordou uma situação onde o
marido, então, numa outra encarnação, casaram de novo, o marido foi e matou ela, na frente dos filhos, para se vingar da vida que ela tinha matado ele. Foi, se vingou, matou de novo. E aí, no final da investigação, os mentores dela, através dela, chegaram e falaram assim: vocês vão ficar mais quantas vidas nessa palhaçada? O mentor falou, vocês fazem isso de propósito. Vocês se encontram, casam, e depois que casam, transformam a vida um do outro num inferno. Só que nessa encarnação, se matar, vai para a cadeia. E aí não mata. Sabe o que faz? Transforma a vida do outro no inferno. Ele começou a trair ela, aí sabe o que ela fez? Aí depois ela em terapia, e autoconhecimento e autoanálise, ela começou a raciocinar. Sabe o que ela fez para se vingar do marido? Engordou 35 quilos. Tu vai casar comigo? Vai, mas tu vai casar com uma obesa. Vai ficar casado com uma obesa. Ela engordou para se vingar do marido. Ela se escambelhou de comer, se embarangou toda, de propósito. Obviamente, na época, inconsciente, mas ela fez isso de propósito. Para se vingar do marido. Tu vai casar comigo, mas tu vai casar com uma mulher feia. Ela recordou disso tudo. A vida dela fez assim, ó. Ela se desligou do ex-marido, foi viver a vida dela. Falou, Henrique, tá na hora de deixar isso para trás mesmo. Assinou o divórcio, entregou para o ex-marido, ó, cada um segue sua vida agora, eu vou seguir a minha e tudo mais. E tá até hoje, pessoal, tá até hoje, para se equilibrar de todas essas vidas de vingança. Porque não pensa que não tem consequências individuais. Tem. Ela está até hoje lidando com compulsão alimentar. Ela está até hoje para lidar com isso. Por isso que eu falo. Para mim, conhecimento é informação. Mesmo que seja um conhecimento que cause dor. Né? O esquecimento para algumas pessoas durante um tempo pode ajudar? Pode. Mas eu não tenho essa visão. A minha visão é de que conhecimento é cura. Conhecimento ajuda. E ignorância atrapalha. Mas tudo bem, eu concordo com ela que realmente tem pessoas que não estão preparadas, no nível de maturidade muito grande. Então, isso é um fato também. E a gente precisa ter muito cuidado nesses casos. Com essa reflexão, tudo aquilo que a gente ama nos traz paz, porque a gente para de resistir àquilo. O amor quebra a resistência. A aceitação quebra a resistência. E isso traz serenidade para o nosso ser. A gente começa a olhar para a vida de uma maneira muito diferente. Não é que os problemas vão deixar de acontecer, dificuldades, desafios, obstáculos, mas a gente para de resistir a eles. A gente, por incrível que pareça, a melhor maneira de você superar um obstáculo, um desafio, é quando a gente tem essa atitude amorosa para aquilo. Porque quanto mais a gente resiste ao desafio, aos problemas, ao que quer que seja, mais aquilo persiste em nossa vida. E a gente fica preso àquilo por conta da nossa atitude mental de não amar aquilo. Então o amor traz essa liberdade, paz, mesmo nos momentos difíceis, para que a gente possa agir de maneira mais eficaz possível. Então vão dormir, vão descansar, sem essa resistência, com essa paz, com essa tranquilidade.